E já estamos no ar em mais um programa Elga e Você. E eu fico feliz demais, minha gente, de poder compartilhar esse tempo junto com vocês. E o nosso programa de hoje está espetacular, cheio de informação com credibilidade. Já confere aí. O câncer na coluna, o que apareceu na coluna era um câncer secundário. Então, esse câncer, o mieloma múltiplo, a função dele é retirar o cálcio dos ossos e jogar para a corrente sanguínea. Então os ossos vão ficando enfraquecidos e eles vão quebrando. E quando eu descobri, eu estava com uma vértebra L1 minha rachada ao meio. E na sequência, um bate-papo sensacional com o Dr. Roberto Barreto, gastroenterologista, com uma pauta muito importante: Março Azul, mês do câncer coloretal. Essa campanha, esse Março Azul, várias entidades médicas que têm interface se reuniram para promover esse Março Azul, e a gente tem a responsabilidade, nós somos da área de saúde, de propagar essa campanha e chamar a população a ter cuidado com a sua saúde. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Estamos aqui na Oncolog, clínica humanizada em tratamento de câncer, que está junto aqui com o programa Elga e Você, fazendo esse trabalho sensacional que é trazer conhecimento, informação e histórias maravilhosas como a dela que está aqui ao meu lado, Elza Caixeta, é advogada, né, de profissão, mas primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, porque eu tenho certeza que o seu testemunho, a sua experiência vai fazer a diferença na vida de muita gente que está nos assistindo. Elza, então muito obrigada. Eu que agradeço, Elga, de quase xará. De poder compartilhar minha história, né? Porque eu tenho certeza que isso aí vai fortalecer não só o paciente oncológico, mas como a família que acompanha, aquela rede de apoio que está ali junto, né? Então, Elza, você teve um diagnóstico, esse momento difícil que todo mundo realmente teme em algum momento da vida, né? Porque eu acho que a palavra câncer assusta muita gente, tem esse preconceito, apesar de que, minha gente, olha, hoje vai ser um bom exemplo de que o câncer é curável hoje, então o exemplo da Elza vai mostrar que temos que ter atenção com a prevenção. Mas, Elza, como é que aconteceu esse diagnóstico na sua vida? Então, eu sempre cuidei da saúde porque eu sou portadora de rim único, então eu sempre, periodicamente, fazia acompanhamento. E aí teve, em 2017, eu participei da Corrida de Reis, a minha família, eles têm um grupo que corre, né? Olha. Então, filhos... E atleta, né, ainda... Aí então a gente participou da corrida e no final da corrida eles sempre faziam um churrasquinho, tomava banho em piscina, e nesse dia eu vi que eu fiquei muito cansada, e eu deitei, não almocei, fiquei deitado o dia todo, e aí começou a me dar uma dor nas costas, uma dor simples, assim, uma dor latejante, e aí eu fui ao médico na próxima semana e ele falou: olha, deve ser uma hérnia de disco, vamos fazer uma ressonância. E quando fez a ressonância, o resultado foi metástase óssea. Aí você já viu, né? Foi uma bomba no meu colo. Naquele momento eu não sabia do mieloma, mas sabia que eu estava com câncer metastizado. Porque os ossos, eles ficam brocados, parecendo queijo suíço. Então eles entenderam aquilo como uma metástase. E aí eu comecei a fazer o acompanhamento para descobrir, para fechar o diagnóstico, porque o câncer na coluna, o que apareceu na coluna era um câncer secundário. Então, esse câncer, o mieloma múltiplo, a função dele é retirar o cálcio dos ossos e jogar para a corrente sanguínea. Então os ossos vão ficando enfraquecidos e eles vão quebrando. E quando eu descobri, eu estava com uma vértebra L1 minha rachada ao meio. Então eu cheguei no ortopedista e já fui imediatamente submetida a uso de colete e uma cirurgia, né, para fixar a vértebra. Aí fixou a vértebra e eu comecei com aquele processo de quimioterapia, mas o que eu queria mesmo compartilhar não foi a quimio, não foi o transplante, é como eu lidei com tudo isso. Você acha
que a forma como você recebeu esse diagnóstico e se portou diante dessa situação fez toda a diferença para você estar aqui hoje batendo esse papo, tipo assim, com uma aparência maravilhosa, que olha, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo está falando assim, não acredito que ela realmente se recuperou há pouco tempo de um câncer. Estou em remissão. Então, no primeiro momento foi aquele baque, né? Porque quando você recebe um diagnóstico só de você falar em câncer, você já fica apavorado. Câncer que não tem cura, mais apavorado ainda você fica, né? Mas aí o meu primeiro passo foi, né, compartilhar. Eu compartilhei primeiramente com a minha família, depois com os meus irmãos. Eu sou de uma família muito grande, né? Sentei com os meus pais, com meus irmãos, com os meus sobrinhos, e aí a gente compartilhou isso. E naquele momento, Elga, tirou um peso das minhas costas. Sabe, eu fiquei mais leve, inclusive até com mais força para prosseguir. E aí comecei o tratamento e aí eu percebi que as batalhas eram na minha mente. Então, assim, na mente que vinha aquele pensamento que eu não ia vencer, que eu ia tomar morfina, que na verdade eu tomei um tempo de morfina, né? Que eu ia morrer, que essa doença não tem cura. Então, eu percebi que o ataque era na minha mente. E o que eu comecei a fazer? Guardar a minha mente. A hora que vinha pensamento negativo, eu não permitia. Eu comecei a gerenciar minhas emoções. Aquele comportamento vigilante com o seu pensamento. Com aquela, é uma responsabilidade, né, Elza? Você tem esse controle. Então, assim, é importante falarmos sobre isso, porque as pessoas, assim, às vezes, elas se encontram refém de pensamentos negativos quando estão em alguma situação, e o seu comportamento, a sua responsabilidade diante disso faz toda a diferença. E você é o exemplo disso. Então, aí eu comecei a guardar a mente. Na hora que vinha pensamento negativo, eu substituía por um pensamento positivo, compartilhava com meu esposo, amor, hoje eu tô assim, tô assado, conversava com a minha filha e a gente cantava, orava, fazia alguma coisa boa, saía para caminhar, e aí eu fui vencendo, eu fui percebendo que os meus resultados dos exames eram melhores. Então eu comecei a melhorar e assim assustadoramente. Todas as vezes que eu faço o meu retorno, que eu faço aqui na Oncolog com o Dr. André, os meus exames estão cada vez melhores. E aí você sabe de uma coisa, quando eu fui diagnosticada eu tinha um sonho. Eu queria fazer uma cirurgia de redução de mama, porque eu tenho 2 filhas, eu tô com quase 50 anos. E não acredito, olha, com essa pele, minha gente. Pouco, mas naquela época, então o meu sonho era esse. Eu falava, quando eu ficar, né, mais de idade, a única coisa que eu quero fazer é uma cirurgia. Aí, como veio a doença, veio esse procedimento, eu pensei, acabou, você muda, né, as prioridades. Mas aí vai escutando. Aí quando eu retornei nas minhas consultas periódicas, na última que eu fiz em dezembro, eu contei isso para o doutor André, o meu médico. Falei, doutor, eu tinha um sonho. Como que tá meus exames? Elza, você tá ótima. Mas ótimas mesmo? Tá ótima, Elza, a doença tá zerada, você tá ótima. Aí eu contei pra ele desse sonho. Ele falou, pode fazer, você tá ótima. E eu não esperei ele repetir, eu saí daqui, fui no cirurgião, marquei tudo. E aí, em janeiro, eu fiz a minha cirurgia, a tão esperada. Janeiro, agora? Deste ano? Acho que tem uns 60 dias. Só recente, minha gente. Então, assim, tá em remissão, eu tenho um sonho e eu creio na cura, porque a medicina, os tratamentos para o melomas, eles estão avançando muito. Então, eu creio que dentro, em breve, assim, eu vou estar curada, vai ter algo, não só para mim, mas para todas as outras pessoas, né, que estão fazendo tratamento de mieloma. E que, assim, o meu recado é que fique vivo. Você sempre, independente, lógico que, com certeza, você fala, recebi o diagnóstico, eu no mesmo momento já... Não, é todo um processo, né? Você realmente, você sente e chora, natural, é uma notícia impactante, ninguém quer receber. Mas, como nós iniciamos a entrevista falando sobre isso, seu comportamento foi determinante para o resultado atual. Foi. Então, eu preciso, às vezes, contar, senão a pessoa não acredita que eu estou em remissão, que eu passo por um processo, né, de consultas periódicas, que eu cuido da saúde. Hoje eu posso dizer para você que eu sou uma nova pessoa. Hoje eu sou uma nova Elza, eu sou uma versão muito melhor de mim mesma, porque, assim, abriu a minha visão para aquilo que realmente importa.
né? Que cada dia importa, que importa eu estar próximo das pessoas que eu amo, fazer aquilo que eu amo. Hoje eu não deixo para depois, hoje eu sou a minha prioridade, eu cuido de mim. Um dia que eu não estou muito bem, que é raro, aí eu vou fazer uma unha, eu vou arrumar meu cabelo, eu vou falar com alguém, eu vou caminhar no parque. Então, assim, eu vou buscando... Estar bem. Estar bem. Eu acredito assim, eu converso com muitos pacientes que tiveram esse diagnóstico, estou aqui sempre conversando com os médicos aqui da Oncolog, que também faz toda a diferença ter um tratamento aqui com a Oncolog, né? É um tratamento humanizado, é uma família que você tem de presente aqui, todo mundo com uma energia sensacional, e também da questão tecnológica, eles investem muito, traz tudo que há de melhor tem aqui na Oncolog. Então a gente tem que agradecer muito a equipe da Oncolog por poder estar proporcionando para nós mato-grossenses um tratamento desse nível. Mas eu quero conversar um pouquinho com você, porque eu sei que você tem muito a nos dar nessa questão assim dessa transformação da sua vida. Mas podemos fazer mais um bloco, Elza? Vamos! Ai, que ótimo! Então vamos dar aquela paradinha e a gente já volta bem rapidinho. NutroHair é a associação de 11 vitaminas e 4 minerais que trabalham em conjunto para garantir saúde ao cabelo e estimular o crescimento dos fios. Dentre os 15 compostos, temos a junção de silício e biotina em concentrações específicas para o fortalecimento e crescimento capilar. A ação do NutroHair possibilita a diminuição da queda dos fios e permite que o cabelo se desenvolva e cresça de modo mais saudável e nutritivo. Os benefícios também são direcionados à pele e as unhas. NutroHair é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta, minha gente, aqui diretamente da Oncolog, essa empresa sensacional que nos proporciona a oportunidade de trazer para vocês conhecimento, informação, novidades, bater esse papo, quebrar esse paradigma em relação ao câncer e mostrar para vocês que hoje câncer tem cura e o que importa é a nossa responsabilidade com a nossa saúde. Estou aqui com esse exemplo, que é a Elza Caixeta. Eu falei para ela, olha, ela fala muito bem, ela consegue se expressar muito bem e nós precisamos aproveitar essa oportunidade de ter alguém como você e falar dessa parte da transformação da vida. Você falou muito bem que você é outra pessoa. E eu acredito que as pessoas precisam dessa energia, Elza, porque às vezes você tá bem, você tá ótima com a sua saúde, com a sua família, e você não valoriza isso. Mas eu tenho certeza que a sua visão de mundo, de humanidade, de vida é totalmente diferente hoje. Ai, mudou, não tem como, né, você ser a mesma, porque você passou por um processo, você passou no olho do furacão, então não tem como você passar por esse processo e continuar sendo a mesma pessoa, né, porque que quando você está lá nessa situação de, será que eu vou viver, vou morrer, então sua vida passa como um filme e nada daquilo que você fez valeu a pena. O que eu fiz? Comi, bebi, dormi e paguei boleto. Então a vida é muito mais que isso. Comer, beber, dormir e pagar boleto. Um dia após o outro. Um dia de cada vez. O paciente de mieloma, eles têm muito isso, né? Viver um dia de cada vez. Não deixar nada para depois. Ir fechando as suas contas, né? Eu tenho uma charge que eu já postei ela no meu Insta, que é o menino conversando com o Snoopy, ele pergunta assim, Snoopy, um dia nós vamos morrer, né, Snoopy? E ele fala assim, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias nós vamos viver. Então, assim, eu tirei o foco da doença e coloquei nas outras coisas, nas pequenas coisas, né? É tudo questão de perspectiva, então, né, Elza? É isso. É questão do jeito de você olhar. Então, porque às vezes as pessoas, assim, dorme e acorda. Dorme e acorda. E paga boleto. Como eu adorei essa de pagar boleto, ninguém quer, né? Mas que bom que a gente tem o dinheiro para pagar, minha gente. Você viu como é a forma de ver as coisas? Vamos agradecer por ter o dinheiro para pagar o boleto. Mas a questão é o seguinte, que cada dia é uma oportunidade. Cada dia que a gente acorda é uma oportunidade. Você estar bem, sua família estar bem. E muitos não valorizam isso. Então eu quero trazer essa energia para as pessoas que estão aí nos assistindo,
lógico, com o seu exemplo. Ah, bom, que bom. Então, eu fico feliz em compartilhar isso, mas muda mesmo, não tem como mais você ser a mesma pessoa. Sim. Você muda a sua parte espiritual, a sua parte humana, você passa a ter mais sensibilidade com a dor do outro. Eu mesmo, quando eu vejo alguém passando pelo procedimento oncológico e eu já vou conversar, eu vou falar, olha, guarda a sua mente, vem pensamentos negativos, você precisa encontrar a força de você rebater isso aí. Trazer esperança. Isso é um momento, se é um momento difícil, vai passar. Vai passar. Não tem tempo ruim que não vai passar. Por exemplo, o processo que eu passei de transplante, eu fiquei 42 dias internada. Você chegou a fazer um transplante? Transplante autólogo de medula óssea, que é um dos tratamentos para remissão dessa doença. Né? Tem a medicação e você faz a quimio e vai para o transplante. Porque aí você tem uma remissão maior. Para os médicos, como não tem cura, você tem mais uma remissão maior, né? Então, nesse processo lá, você fica muito sensível, você fica aberto à espiritualidade. A sua fé aumenta, o seu relacionamento, a sua forma de ver a vida. Assim, não sei se eu consigo explicar para você, mas você consegue observar as pequenas coisas do dia a dia. É uma oportunidade, tudo cabe a você aproveitá-la, né? É uma oportunidade de crescimento, de evolução, de transformação da vida. E eu sei que você está passando para frente, né? Você tem um trabalho no digital também, no seu Instagram, onde você posta os seus depoimentos. Como é que nasceu essa vontade de deixar um legado, Elza? Isso aí foi a minha filha, ela começou a escrever e a cada vez que eu fazia uma sessão de químio, a gente sempre estava com um livro lendo e ela falou, mãe, vamos postar a sua história que isso aí vai trazer esperança para as pessoas. Por quê? Porque quando você é diagnosticado com câncer de mama, um câncer de próstata, eles têm cura, você vai fazer o tratamento, você vai ficar bem, mas você receber um câncer que não tem cura e estar bem, falou, mãe, é um exemplo, vamos postar. E aí a gente começou a postar isso aí e a falar para as pessoas que há esperança, né? Há esperança e que você vai ficar bem, porque hoje eu considero o mieloma múltiplo como uma doença crônica, como, por exemplo, uma hipertensão arterial. Eu faço como um diabetes, eu faço o meu acompanhamento, eu faço os meus exames normal e eu vivo normal. Eu vivo como se já tivesse curada, porque eu estou curada. Que maravilha! Lógico que você tem na sua rotina aquele seu comprometimento com a sua saúde, sempre estar antecipando a tudo, né? Prevenção, alimentação e atividade física. Gerenciamento das emoções. Olha, né? Que também é algo... Relacionamento. Esses são os pilares da vida saudável, né? Que é o sono, cuidar do sono, cuidar do movimento, do exercício físico, alimentação, gerenciamento das emoções e relacionamento. Então, esses são os pilares que hoje regem a minha vida, né? Que tem a que ser de todos, né? E as pessoas, às vezes, deixam essa vida que nos... toma a nossa atenção, diríamos assim, né? A gente vive assim, cheio de distrações. E a beleza da vida está nisso, e o conhecimento está nisso. E quem que te acompanhou no seu tratamento foi o Dr. André? É ele, desde o início. Sensacional. Maravilhoso, eu sou apaixonada. Pessoa de luz. Ele é uma bênção. Tanto é que quando eu comecei a fazer meu tratamento, assim, o diagnóstico foi fechado muito rápido, e eu vim para fazer biópsia, já tomei a primeira dose da medicação, então foi muito rápido o meu processo. Todo o processo foi aqui no Oncolog? Todos foram com o Dr. André, na verdade, que a Oncolog é mais nova do que o meu tratamento, né? Mas todos, desde o início, foi com o Dr. André. Nossa, e que maravilha. Fui muito bem assistida. Essa clínica é maravilhosa. Eu sempre, quando eu posto, porque eu encontrei aqui um apoio. Não só um tratamento médico, clínico, mas também apoio psicológico, aqui o acolhimento, o pessoal da enfermagem. Eu fui muito bem atendida aqui. E eu acredito que tudo isso reflete nesse resultado que nós estamos vendo aqui, a Elza maravilhosa. Elza, estou muito feliz com a sua oportunidade nesta vida, com a sua recuperação, com a sua determinação de passar isso para frente, passar a sua experiência para outras pessoas, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo
se tocou e se transformou um pouco com a sua história. É verdade, é isso que eu queria passar, né? Que há esperança. Não fique apavorado, só faça a sua parte, né? Cuidar de você, fazer o acompanhamento médico e ter fé. E a sua família, só orgulho, né? Só. Só gratidão a Deus por isso, né? Elza, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada por esse bate-papo. Adorei, de verdade. Quero te convidar, olha, volte sempre aqui em nosso programa para trazer essa energia para o nosso público. Eu sei que você tem um trabalho em andamento aí, então nossas portas estão abertas para você, viu? Obrigado. Um beijo para os telespectadores desse canal, né? E do programa da Elga. E eu peço que vocês divulguem, né, esse trabalho da Oncolog, que vai dar tudo certo. E o seu também. Até a próxima, Elza. E o Elgue Você de hoje só está começando, minha gente. Tá vindo aí muita informação e muita coisa sensacional que a gente preparou para vocês, mas é daqui a pouquinho. A gente vai chamar o intervalo, mas voltamos rapidinho. E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito importante, porque estamos tendo a oportunidade de ter aqui em nosso estúdio o Dr. Roberto Barreto, gastroenterologista. Eu sempre dou aquela escorregada, mas sempre é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite mais uma vez aqui, é um prazer sempre estar aqui. E um tema sensacional, porque eu acredito, doutor, que essa iniciativa que Março Azul, que é o mês da conscientização, que várias, como o senhor falou, que está a Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Endoscopia, todas se uniram em detrimento dessa questão do câncer de colo retal, que só cresce. Porém, eu acredito que a união faz a força, né, doutor? E a gente está aqui justamente com o mesmo propósito, de passar informação e chamar a atenção das pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo e que às vezes por omissão a vida vai passando rápido, não tomam esses cuidados. Então, assim, sempre é importantíssimo ter uma oportunidade de ter alguém como o Dr. Roberto Barreto aqui, com tanta informação e o seu dia a dia nessa luta, né, contra o câncer de colo retal e também trazendo a consciência de prevenção para as pessoas. E é isso aí. Exatamente. Esse ano, o Março Azul, ele cresceu muito em relação aos anos anteriores. É uma crescente. Ano a ano a gente vem crescendo nessa campanha para conscientizar as pessoas da importância da prevenção do câncer de colo e reto. Você tem uma ideia, Elga, nos anos anteriores, basicamente duas sociedades encampavam essa campanha, que era a Sociedade Brasileira de Endoscopia e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Esse ano se ampliou o universo, porque o câncer de intestino é interface com várias especialidades. Então, além da Sociedade de Endoscopia e de Coloproctologia, nós temos hoje a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, Sociedade Brasileira de Geriatria e outras sociedades, além da AMB, que é a Associação Médica Brasileira. Ou seja, todas essas entidades juntas com o objetivo comum, conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce do câncer de colo e reto. Porque quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente resolve muitas vezes na colonoscopia, que é um exame padrão ouro para diagnóstico, né? E ainda assim, quando a gente não faz o diagnóstico na colonoscopia, a gente tem condição de fazer um diagnóstico mais precoce, e mesmo que essas pessoas sejam encaminhadas para um procedimento cirúrgico, certamente o prognóstico será melhor, porque essas lesões não serão lesões invasivas, com acometimento à distância, como a gente chama de metástases, enfim, o prognóstico do paciente muda muito, muda da água para o vinho. Doutor, pelas pesquisas que eu venho me informando, eu vejo que o crescimento ainda é algo preocupante. Porém, a questão também que eu percebi pelos dados da diminuição da idade em que tem encontrado o câncer de colo retal. No caso de jovens de 20, 30 anos, já existe esse registro. O senhor acredita que tem a ver com o quê? O estilo de vida, alimentação? Provavelmente. Na realidade, assim, o câncer de colo e reto, ele realmente tem assustado não só no Brasil, mas o mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos, enfim, o mundo como um todo. Sim. Porque a incidência entre 40 e 50 anos explodiu de uma forma assim, significativa.
E a gente observa, a gente que é endoscopista, a gente observa, às vezes, pessoas entre 30 e 40 anos com câncer de intestino, pessoas com entre 20 e 30 anos, claro que com incidência muito menor. Mas essa faixa etária, entre 40 e 50 anos, houve uma mudança significativa nas últimas décadas. Prova disso é que a recomendação nos Estados Unidos já não é mais a mesma recomendação do Brasil e do resto do mundo, ou seja, realização da primeira colonoscopia aos 50 anos aqui. Lá não, já é a partir dos 45 anos. Nossa, já diminuiu 5 anos. Diminuiu sim, porque eles já identificaram essa tendência entre 40 e 50 anos. Eu não tenho dúvida que no Brasil e no resto do mundo, a gente vai seguir a mesma tendência. Vai seguir a tendência da Sociedade Americana de Câncer, né, que já indica lá a primeira colonoscopia a partir dos 45 anos, em indivíduos que não têm história familiar. Porque tem esse detalhe, né, doutor? Quando existe a história familiar de um ou mais casos, a gente antecipa 5 anos, 10 anos, porque a gente sabe que o câncer de intestino ele tem uma tendência familiar muito forte. Eu diria que a genética é muito forte no câncer de intestino. Aí vem outros fatores, o ambiente, né? Não precisa dizer, já ficou claro, né? Que quando você vai baixando a incidência nas faixas etárias inferiores, é porque alguma coisa do ponto de vista ambiental está acontecendo. Isso é fato, né? Os fatores ambientais têm influenciado muito. Demais. Primeiro, no aumento da incidência. Segundo, na precocidade do aparecimento do câncer de intestino. Então, isso é fato. Aí, se você for me perguntar quais são esses fatores, são vários, né? São vários, né? Então, a gente diz aí que os fatores alimentares, né? Então, essas dietas ricas em gorduras, frituras, embutidos, são fatores de risco. Por outro lado, nós temos uma balança de proteção. Quanto maior nós ingerirmos as fibras, menor será o risco de aparecimento de câncer de colo e reto. Então, de um lado da balança, aumentando o risco, gorduras, frituras e embutidos. Do outro lado da balança, diminuindo o risco, dieta rica em fibras. Então, essa balança aí tem que estar equilibrada. E se a gente puder jogar para cima as fibras, né? As verduras, os legumes, as frutas, melhor. Doutor, está ao nosso alcance, né? Sim. São mudanças de hábitos alimentares, você conseguir entender, ter essa clareza, ter esse conhecimento que se você tiver uma dieta saudável, se você evitar esse tipo de alimentos, gorduras, frituras, embutidos, você está evitando um problema sério, né, que só vem crescendo ao longo do tempo. Outro fator que a gente tem observado bastante, e aí vale não só para câncer de intestino, mas vale para outros tipos de cânceres também, que é a obesidade. Né? As pessoas acham que a obesidade só aumenta o risco de doença cardiovascular. Não, obesidade está associado com aumento de risco de câncer, dos mais diversos, inclusive do tubo digestivo. A obesidade, eu percebo, quanto mais eu converso com os profissionais, os médicos que sempre estão aqui, que bom, fazendo esse trabalho maravilhoso, que a gente agradece muito, doutor, mas eu percebo que a obesidade está presente como fator de risco na grande maioria dos problemas, né, das pessoas. Sim. E aí, como fator protetor, a atividade física. A atividade física é fator... Que sempre está ali, né? Alimentação e atividade física. Então, a atividade física é fator protetor para o aparecimento de câncer também. Doutor, a hidratação também, a água, influencia? Eu acredito que sim. Não é uma coisa assim, confirmada. Mas o que a gente ouve falar muito. O que a gente acredita é assim, para tubo digestivo, o que a gente fala para o nosso paciente? Olha, você quer ter um funcionamento bacana do aparelho digestivo, aí lá da boca até o ânus, né? Eu diria um sincronismo do aparelho digestivo. Você vai fazer uma ingestão grande de fibras e tomar muito líquido. Ou seja, esse conjunto de coisas, muito líquido e muita fibra, certamente ele é benéfico para o aparelho digestivo. Tipo, o funcionamento... Funcionamento de forma regular, né? É como um motor, né, doutor? Se você não cuida dele bem, a uma hora ele vai dar problema. Vai desandar em algum segmento, mas vai desandar, né? O câncer de colo retal, ele está na parte final, né, do sistema. É do intestino grosso, intestino grosso. Nós temos aí o intestino delgado, né? Para que as pessoas entendam, o intestino delgado tem entre 4 e 6 metros. Ele tem uma incidência de tumor muito baixa, felizmente, porque é um órgão de difícil acesso. Hoje até nós temos já exames que estão investigando muito melhor o intestino delgado, como a cápsula endoscópica, que a gente já falou aqui, que é fantástico para avaliação do intestino delgado. É uma revolução, né, doutor? É uma revolução. E agora, uma nova revolução que complementa a cápsula, que é um exame chamado enteroscopia com duplo balão, que a gente está trazendo para cá também. Enteroscopia. Enteroscopia. Na realidade, a cápsula endoscópica, ela vê todo o intestino delgado com a definição de imagem 1,8 vezes superior até a imagem da endoscopia. Fantástica, altíssima definição.
Só que ela faz diagnóstico, ela vê lesão, mas ela não trata essas lesões, ela não faz biópsia, ela não é capaz disso. Então, esse é um problema que a gente estava encontrando. A gente faz o diagnóstico, vê a lesão e não pode fazer, né? O que a gente vai fazer? A enteroscopia com duplo balão é um enteroscópio mais longo, né, em que ele tem nas duas extremidades balões, que a gente insufla o da extremidade e desinsufla o mais proximal, e você vai sanfonando o aparelho e vai percorrendo esse intestino delgado. É um exame complexo, em média, cada exame desse leva 2 horas e 40 minutos, é um exame bem complexo, mas é o exame que vai tratar essas lesões que a gente enxergou na cápsula endoscópica. Entendi. Se vai aparecer uma malformação vascular, que a gente chama de MAVE, que é uma causa significativa de sangramento, que a gente chama de sangramento de origem determinada, anemia crônica em várias pessoas. A cápsula faz o diagnóstico, mas precisa tratar, senão ela vai voltar a sangrar. Então a gente vai com esse aparelho chamado enteroscopia, vai lá e cauteriza essas lesões. Então eu diria que era a última fronteira da endoscopia que não tinha aqui no estado, que a gente está trazendo para cá. É um avanço. É um avanço. Gigante para nós mato-grossenses, né, doutor? Que maravilha, que notícia boa. Muito boa. Doutor, muito o que eu percebo dos relatos, depoimentos de pessoas que ou já tiveram um câncer de colo retal ou alguém próximo, é a demora no diagnóstico. Então, assim, a gente pode falar um pouquinho de sintomas? Podemos. A parte ruim é que durante muitos anos é uma doença assintomática. Os indivíduos não têm sintomas, eles acham que estão bem. Só precisa fazer uma colonoscopia. Eu não vou fazer porque eu não sinto nada, eu estou bem. É uma doença assintomática. Quando os sintomas aparecem, muitas vezes a doença já é uma doença avançada. Aí a gente perdeu o time de fazer um diagnóstico precoce, né? Então é por isso que quando a gente fala em prevenção, a gente não pode pensar em sintomatologia, porque quando a gente faz prevenção, a gente está objetivando fazer um diagnóstico precoce. Essas pessoas não costumam ter sintomas. Aí quando aparecem os sintomas, geralmente é uma doença mais avançada, geralmente. Aí esses indivíduos têm alteração do ritmo intestinal. Eram indivíduos que tinham intestino normal e passa a prender ou passa a soltar. Qualquer mudança, então, já é uma mudança, atenção. Ou para mais ou para menos. Às vezes, sangramentos que podem ser pequenos, inclusive, e esporádicos. Que você não consegue nem verificar. Não, eles podem ser visíveis ou não. Entendi. Às vezes, um sangramento esporádico visível, que aparece junto com a célula, ou não. Microscópico, que ele não consegue ver e vai perdendo aos pouquinhos e anemiando. Anemia, sintoma importante em doença neoplásica já avançada. Às vezes, dor abdominal. Enfim, nós não podemos esperar os sintomas aparecerem para fazer o diagnóstico. Então, assim, quando existem sintomas, a chance de você estar num estágio evoluído, então, é muito grande. Aumenta. Claro que isso não é regra. Na medicina não existe nunca nem sempre. Mas não podemos esperar os sintomas para fazer diagnóstico de câncer de intestino, porque a gente vai estar perdendo a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce e muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, resolver durante a própria colonoscopia. A gente faz uma ressecção endoscópica de uma lesão inicial e resolve o problema do paciente no próprio exame. Então, não vamos esperar, vamos ter que seguir os protocolos. O que é protocolos? A partir de uma determinada idade, os homens e mulheres precisam ser submetidos a uma primeira colonoscopia. Como eu disse, no Brasil e na maioria dos lugares do mundo, esse protocolo é 50 anos. Estados Unidos eles já avançaram um pouquinho mais do que a gente. O protocolo lá é 45 anos. A maioria dos médicos que são da minha especialidade já estão utilizando como protocolo 45 anos, porque a gente que faz uma segurança, né, doutor? E a gente que faz isso todos os dias, a gente tem visto tanto entre 40 e 50, ou a gente tem visto tantos pólipos entre 40 e 50 anos, que são as lesões que precedem o tumor de intestino. Sim. E que levam, em média, desde o aparecimento até se transformar, em média, 10 anos. Então, se eu faço um exame desse aos 40, esse indivíduo tem, eu vou lá e resseco. Se eu fosse esperar aos 50, talvez eu não tivesse a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce. Entendi. Então, acho que 45 anos, não é à toa que a Sociedade Americana de Câncer instituiu como a idade do primeiro exame em pacientes que não têm história familiar, e eu ressalto isso porque quando tem história familiar de câncer de intestino muda tudo. Dependendo do número de casos, você vai antecipar 5 anos, 10 anos ou até mais. Então, é extremamente importante a gente seguir protocolo, assim como tem protocolo para câncer de mama. Sim. Não tem a primeira mamografia? Com certeza. Câncer de próstata, não tem idade do primeiro exame com o urologista? Então, vamos seguir protocolo para fazer a primeira colonoscopia na idade correta, porque a colonoscopia tem uma vantagem, e eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, é porque a gente diagnostica e a gente trata, a gente resolve. A mamografia, ela diagnostica, mas ela não trata, ela vai encaminhar para uma punção lá na frente, ou para uma cirurgia.
Nós, endoscopistas, temos a oportunidade de diagnosticar e tratar e mudar o destino de um paciente em um único exame. Entendi. Então, a diferença está aí. Eu sou realmente um admirador dos exames endoscópicos, porque nós temos a oportunidade de mudar a vida das pessoas no ato do próprio exame. Sim, isso é maravilhoso. Doutor, falando de tratamentos, devem ter vários, né? E lógico, ou você consegue fazer isso em um procedimento de colonoscopia, mas se não conseguiu, o que está acontecendo no momento? Tem avanços, mas vamos segurar um pouquinho. Vamos dar aquela paradinha, minha gente, mas antes tem aquele recadinho para nós morarmos bem, realizarmos o nosso sonho daquele condomínio maravilhoso lá em Chapada dos Guimarães. E olha só a oportunidade, Reserva Mandarim Condomínio Clube. Roda o VT. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube. O lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Estamos de volta hoje com esse bate-papo espetacular, doutor. Sempre é bom poder transmitir informação para as pessoas que realmente, às vezes, a loucura do dia a dia, você está ligado no automático e deixa essa parte tão importante que é ter essa atenção com a sua saúde, ver se você já está na idade de ter o cuidado de fazer certos exames e evitar alguns problemas para a gente realmente envelhecer com qualidade, né, e ter uma longevidade. Doutor, finalizamos o bloco anterior falando na questão do tratamento. O tratamento pode ser feito retirando o pólipo na própria... Pólipo? Falei certo? Pólipo. Pólipo. Corretíssimo, corretíssimo. Você já está virando até médica, viu, Olga? Eu falei já, eu vou prescrever de tanta oportunidade que eu tenho de conversar com vocês. Então, você retirando na própria colonoscopia, que é uma forma de tratamento. Porém, e se não acontece? Chega em um estágio mais avançado e se isso não é possível? Na realidade, obviamente, seria tão bom que a gente conseguisse resolver todos as lesões por via endoscópica, mas infelizmente não é possível. Eu diria que a gente resolve boa parte delas, mas algumas lesões têm que ir para tratamento cirúrgico. E aí temos boas novidades, porque a cirurgia laparoscópica tem evoluído muito também, né, para intestino, inclusive. Então, Sim. As pessoas têm operado muito o intestino por via laparoscópica, que é uma cirurgia muito menos invasiva, com pós-operatório tipo muito vídeo, melhor. doutor, Por vídeo. Vídeo laparoscopia, da mesma forma que você tira uma vesícula por vídeo, Sim. se opera refluxo por vídeo, está se operando o intestino por vídeo. Olha só. Então, isso já é um grande avanço. E por robô também, por robótica também. Então, a evolução é muito grande nas cirurgias, né? Porque realmente elas são menos agressivas, o pós-operatório é muito mais tranquilo. E por outro lado, nós temos a evolução excepcional da oncologia. Então, mesmo em lesões avançadas, né, a resposta ao tratamento oncológico é excepcional, seja com a terapia convencional, com a quimioterapia convencional, ou com os novos tratamentos que a gente chama de terapia-alvo, imunoterapia, enfim. A evolução é muito grande na oncologia, isso mudou a história do tumor de intestino, mesmo naquelas lesões consideradas avançadas, em que a gente não consegue resolver na endoscopia. Entendi. Eu diria que essa é a parte boa. Essa parte ótima, né, doutor? Doutor, a questão, ele
é o câncer, tanto em homem quanto mulher, ele é o terceiro na lista, né? Que mais acomete. Depende da população. Existem lugares que ele é o segundo em mulheres e terceiro em homens, né? E realmente, doutor, e falam muito na questão da região. Por que isso? Talvez por questões genéticas daquelas populações, ou questões ambientais, ou as duas coisas, né? Mas, de uma maneira geral, está se falando em terceira causa de câncer, o que é muita coisa, e crescendo, né? Pra você ter uma ideia, a estimativa de novos casos de câncer de intestino esse ano, no Brasil, é de 40 mil novos casos. 40 mil? 40 mil novos casos. Isso todo ano muda, porque a gente começou a falar muito de câncer com essas campanhas, né? Há poucos anos atrás falava-se em 32 mil, depois 34, 36, já estamos falando em 40 mil novos casos, né? Ela está evoluindo muito mais rápido do que a nossa evolução de crescimento populacional. Então, lógico que tem a questão da idade, né, doutor? Sim, sim. Tem a população também, a expectativa de vida está aumentando. O câncer, ele está ligado também à idade. Quanto mais idade, mais risco, né, que a gente tem. O câncer é uma doença degenerativa, que tem a ver com idade. Sim. Então, assim, se por um lado, graças a Deus, a medicina está fazendo a gente viver mais, mas por outro lado, o aparecimento de câncer é muito maior porque as pessoas estão vivendo mais. O câncer, claro, com suas exceções, porque tem câncer em criança, câncer infantil. Mas, de uma maneira geral, quanto mais nós vamos envelhecendo, maior a chance de a gente ter câncer. De intestino, de mama, de próstata, em qualquer segmento. Em pele, enfim. Pele, né? O pele campeão. É o número 1. O campeão, principalmente aqui nesse clima nosso, né, doutor? Aqui, branquinho como você também. Aqui não dá para brincar, né? Porque, aqui não dá para brincar. Doutor, então, essa responsabilidade que a população deve ter, então, tá redobrada, né? Redobrada. Essa campanha, esse Março Azul, que, como eu disse, esse ano está muito forte, eu acredito que cada ano vai ficar mais forte. Várias entidades médicas que têm interface se reuniram para promover esse Março Azul e a gente tem a responsabilidade, nós somos da área de saúde, de propagar essa campanha e chamar a população a ter cuidado com a sua saúde, prestar atenção no primeiro exame que tem que ser feito, que, como eu disse, hoje no Brasil, em quem não tem histórico familiar de câncer de intestino é 50 anos, então vamos colocar na cabeça que todo mundo aos 50, homens e mulheres precisam fazer, né, o exame de E quem tem algum histórico? Aí depende do número de casos, aí vai ter que conversar com o seu médico, mas antecipa 5 anos, 10 anos, dependendo do número de casos e do grau de parentesco. Entendi, tudo isso faz a diferença, né, doutor? Total. Então, o que a gente tem que falar é o seguinte, pessoal, é importante fazer prevenção de câncer de mama, de câncer de próstata, câncer de pele, mas câncer de intestino é um grande problema para a gente hoje, problemaço, crescente, a cada ano cresce, e não acredito que isso vai estabilizar. Eu acho que só vai crescer porque existem várias razões, é uma doença multifatorial, várias coisas envolvidas do ponto de vista ambiental, e que eu não acho que essas coisas do ponto de vista ambiental tendam a se resolver, infelizmente. Infelizmente, né, doutor? Mas a mensagem que o doutor Roberto Barreto deixou aqui claramente para todo mundo é que está também dentro da nossa possibilidade mudar esse histórico, né, doutor? Com prevenção, alimentação, exercício físico, atenção aos exames, porque se existe um exame, que é a colonoscopia, que retira esses... Todo pólipo não significa que vai ser um câncer, mas todo câncer oriunda do pólipo, né? É assim, nem todo pólipo vai virar tumor. Sim. Mas a maioria dos tumores de intestino vem dos pólipos. Existem algumas exceções que a gente chama de carcinoma de novo, que é uma sequência diferente, mas é uma minoria dos casos. A maioria vem de uma sequência que a gente chama de adenoma, displasia, carcinoma, que vem dos pólipos, né? Os pólipos intestinais. Então, mas eu achei importante uma coisa que você falou, que a gente está falando aqui em prevenção, em prestar atenção na primeira idade, na colonoscopia, mas você falou algo muito mais abrangente. Prestar atenção, fazendo atividade física, mantendo um peso adequado, isso também é prevenção. Não é verdade? Alimentação adequada. Então, a gente não pode focar só na colonoscopia, no conjunto da obra. Tudo isso que você falou é extremamente importante, aliado ao exame feito no momento certo. Que existe, né, doutor? A gente tem que agradecer dessa possibilidade. Imagina, você ter a oportunidade, vai estar lá com 45 ou 50 anos, faz o exame, se achar alguma coisa, você já resolve a situação ali, evita um problema maior. E lógico, no caso do câncer, até na questão de não poder ser mais retirado através da colonoscopia, quanto antes melhor, até para os tratamentos já oncológicos, né, doutor? Sim. Já pensou? Tipo, uma quimioterapia, tudo é menos agressivo, né? Quando necessário. O fato de não se tirar na colonoscopia
não necessariamente quer dizer que esses indivíduos vão precisar de uma quimioterapia. Pelo contrário, boa parte das vezes não. O tratamento cirúrgico só, ele é curativo. Ele resolve? Em boa parte dos casos, resolve. Sem precisar fazer nenhum tratamento adicional, como químio, rádio e químio, enfim. Então, não é só na colonoscopia que a gente retira, essa é a primeira lição. Segundo, nem todo paciente que vai para a cirurgia precisa de tratamento adicional com químio, rádio ou quimio-rádio. Perfeito. Então, é caso a caso. Olha, mas estamos aí bem preparados, né, para combater. Só precisa dessa atenção da sociedade mesmo, das pessoas. Eu tenho ficado muito feliz nos últimos anos, porque antigamente não era comum o paciente chegar no consultório e falar, doutor, vim aqui porque já chegou a data de fazer aquele exame lá do intestino. Doutor, esse comprometimento. A sociedade já está se engajando e ela está procurando nós que fazemos esses exames, que fazemos consultas na especialidade, para pedir para que a gente solicite o primeiro exame. Falei, bacana, está vindo no momento certo. E essa força agora que se uniu de todas as sociedades, elas também, quando, por exemplo, eu vou num exame ginecológico, ele já pede o exame lá, se eu estiver fazendo parte da idade? Eu até brinco, os ginecologistas viraram um dos maiores pedidores de colonoscopia. Já é procedimento. Verdade. E assim, e tem uma mudança significativa nos ginecologistas mais jovens. Não estou falando mal dos mais antigos, porque eu sou dos mais antigos, mas é a questão do conceito, né? Era muito comum os ginecologistas mais antigos eles pediam um exame chamado sangue oculto nas fezes. Se tivesse sangue oculto positivo, pedia a colonoscopia. Naquela época, a colonoscopia não era acessível. Então, como não era acessível, vamos pedir um outro exame que pode dar uma luz para... Não era um exame, assim, muito sensível, mas poderia dar uma luz para a gente. Mas com o advento da colonoscopia, que se tornou um exame rotineiro, já não se faz mais sentido pedir sangue oculto nas fezes. Vamos pedir direto a colonoscopia. Então, a colonoscopia, as pessoas têm medo, né? Tem medo. Então mas é um medo que já poderia ter mudado, porque assim, é um exame que mudou muito. Primeiro, vamos começar com os equipamentos, são muito mais flexíveis, né? Ou seja, risco de complicação numa colonoscopia com endoscopistas bem treinados é muito pequeno. Os aparelhos, além de serem flexíveis e praticamente não ter desconforto nenhum, cada exame de colonoscopia é feito com anestesista em sala, sedando de forma adequada. Tantas inovações estão aparecendo. Por exemplo, agora as nossas colonoscopias todas são feitas com insuflador de CO2. Isso mudou muito. Sabe o que é isso? Até poucos meses atrás, a gente fazia colonoscopia e a gente injetava o ar que tem que injetar para abrir o intestino com ar ambiente. Era a regra para todo o serviço. Por mais que você tirasse esse ar, às vezes depois do exame tinha algum desconforto. Com CO2, zero desconforto. O indivíduo termina o exame com a barriguinha murcha. Fala, doutor, não injetou nada. Por quê? O CO2 ele é absorvido pelo intestino e é eliminado pela respiração. Então, isso é uma grande revolução. Eu até brinco que depois do CO2, falo, cara, esse paciente não reclama mais, nenhum reclama mais. Então, várias coisas foram se melhorando no exame de colonoscopia, equipamento de qualidade, médicos, são vários aqui na cidade, no estado inteiro, no Brasil inteiro, bem treinados para fazer o exame, anestesista em sala. E essas coisas aí adicionais, tipo insuflador de CO2, que elimina aquele desconforto pós-exame. Então, medo tem, todo mundo, né? Dizer que não vai ter medo, né? Não tem como dizer assim, olha, não tenha medo. Mas essas informações, né, quebram um pouquinho essa barreira. O que eu posso dizer para as pessoas é que é um exame extremamente seguro, que praticamente, na maioria esmagadora dos casos, não tem desconforto nenhum, nem durante e nem pós esses exames. E que muda a vida da gente, né? Com toda certeza, então, doutor. Isso aí é a parte mais importante, né? Nossa, foi importantíssimo, que eu tenho certeza que todo mundo falava bem assim, olha, colonoscopia, eu falava, ai meu Deus, nossa, vou sofrer nesse momento, vai ter um desconforto, né? Tem medo de fazer o procedimento, mas que salva vidas, né, doutor? Muitas vidas, muitas, né? E eu acho que esse é o objetivo aqui nosso, né? Com certeza. Colocar na cabeça das pessoas. Chamar a atenção das pessoas. Chamar a atenção delas, que elas precisam pensar no intestino delas, né? Sim, mudar essas estatísticas, né, doutor Roberto? Mudar. E é fácil mudar, é só fazer as coisas corretamente, como você orientou ali na dieta, atividade física, né? Estilo de vida. E exames adequados no momento adequado. Doutor, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo, por trazer essas informações. E eu tenho certeza que, através dessa entrevista, a gente consegue mudar a vida de muita gente. Então, sempre é um prazer tê-lo aqui e até a próxima. Obrigado.
E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer deixar uma mensagem pra gente? Aproveite a oportunidade. Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição e tem um conteúdo sensacional que vale a pena te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.